Em 1809, o naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck publicou a obra Philosophie zoologique, Filosofia Zoológica. Nela, propunha que os animais se adaptam rapidamente ao ambiente e, além disso, transmitem essas adaptações aos seus descendentes. O exemplo clássico para explicar essa hipótese, que depois ficou conhecida como lamarckismo, é o das girafas. Os animais teriam herdado o pescoço longo de seus antepassados, e essa característica foi se aprofundando para permitir alcançar os ramos mais altos das árvores, de cujas folhas elas se alimentam. O exemplo das girafas ilustra a hipótese de Lamarck, mas foi apresentado décadas depois da morte do estudioso francês. O naturalista estava interessado em outras questões, como o formato dos pés de aves ou a anatomia das baleias. Em 1859, a hipótese de Lamarck foi ofuscada quando Charles Darwin lançou o livro A Origem das Espécies. Na obra, o britânico descreve como os traços de cada espécie viva surgem ao longo de várias gerações, conforme mutações genéticas benéficas são selecionadas pelo ambiente. A teoria da evolução é hoje considerada um fato científico. Para entender a diferença, veja como teria surgido o pescoço alongado das girafas, de acordo com as teorias de Lamarck e Darwin. Lamarck: uma girafa qualquer precisa estender o pescoço para alcançar a comida no alto da árvore. 2. Por causa do uso constante, o pescoço dessa girafa cresce. 3. Os filhos daquela girafa herdam a característica do pescoço longo. Darwin: entre várias mutações possíveis, acontece de uma girafa qualquer nascer com o pescoço mais longo. 2. A girafa com esta mutação tem mais chances de alcançar a comida no alto das árvores e, por isso, mais chances de sobreviver e se reproduzir. 3. Com o tempo, os descendentes da girafa com a mutação do pescoço longo se tornam maioria, até a característica se incorporar na espécie como um todo. Apesar disso, no começo do século XXI alguns cientistas de renome resgataram a ideia de que os genes têm memória, a vida dos seus avós, o ar que eles respiraram, a comida que comeram e as coisas que viram poderiam ter um efeito sobre você décadas depois, mesmo que você mesmo nunca tenha vivido essas experiências. Como todas as teorias científicas, a da evolução tal qual formulada por Darwin também é provisória e sujeita a mudanças e refinamentos. Hoje, a evolução é considerada um paradigma científico, é a melhor teoria disponível para explicar a origem e a diferenciação dos seres vivos. Além disso, a teoria evolutiva é praticamente um consenso na comunidade científica, e é por isso que os biólogos costumam dizer que a evolução é um fato. Mas um desdobramento muito interessante surgiu na pequena aldeia sueca de Överkalix, no Círculo Polar Ártico. As evidências guardadas ali deram início a uma pequena revolução no entendimento da hereditariedade. Inacessível e remota, a aldeia ficou resguardada do resto do mundo durante a maior parte de sua história. E mais do que isso, o lugarejo possui registros únicos da vida de seus habitantes. Diferentemente do que acontece em outros locais, os registros de Överkalix são bastante detalhados. Não mencionam apenas nascimentos e mortes, mas também informações sobre outros aspectos da vida da comunidade, como as colheitas que foram perdidas e as fomes que se seguiram. A vila era especialmente vulnerável a esse tipo de acontecimento por causa de sua localização. Lars-Olof Bygren, especialista em saúde e nutrição preventiva do Instituto Karolinska, na Suécia, é uma das pessoas que consegue rastrear a vida de seus ancestrais em Överkalix até o ano de 1475. Quando ele examinou os arquivos da aldeia em busca de uma conexão entre desnutrição e problemas de saúde, encontrou algo curioso. Parecia, segundo Bygren, que o efeito das crises de falta de alimentos se estendia por quase um século, afetando pessoas que nunca as tinham experimentado na própria pele. Se isso era verdade, as gerações passadas e as futuras poderiam estar ligadas de formas que ninguém tinha imaginado. Em busca de alguma explicação para o fenômeno, Bygren enviou os achados de sua pesquisa ao geneticista Marcus Pembrey, da University College London, UCL, na sigla em inglês, no Reino Unido.
O trabalho desenvolvido pelos dois os convenceu de que a história enterrada no cemitério de Overcalix mostrava uma dimensão nova na transmissão de características entre as gerações. Até então, a herança estava restrita aos genes, nas sequências de DNA formadas por moléculas de adenina, timina, citosina e timina. Baigren e Pembrey suspeitaram de que poderia haver mais que isso. Os dois fizeram, então, parte de uma corrente de cientistas que se atreveu a desafiar o paradigma vigente. Para esse grupo, as vidas de nossos pais, avós e até bisavós poderiam afetar o nosso bem-estar. A genética tradicional sempre acreditou que nossa herança estava escrita em pedra no momento da concepção. Nesse instante, cada um de nós recebe um conjunto de cromossomos do pai e da mãe. Nos cromossomos estão os genes, sequências codificadas de DNA, que é a unidade básica da herança genética. Presumia-se que depois da concepção, isto é, do encontro entre o espermatozoide e o óvulo, nossos genes ficavam guardados a 7 chaves dentro de cada célula do corpo, protegidos e imutáveis,